A paz de Cristo, abençoada e abençoada de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos meus irmãos. Amém? Um ótimo dia para cada um de vocês. Deus pediu para trazer essa palavra, irmão. Que Ele irá reduzir essas pessoas a nada. E Deus pede, irmão, para você não se preocupar com a solidão, porque foi o próprio Deus que te tirou do meio dessas pessoas. Essas pessoas não mereciam você. Essas pessoas não merecem a sua presença. Não é você que não merece a presença dessas pessoas. São eles que não merecem a sua presença. São pessoas essas que nunca te valorizou, que sempre te desprezou. Você sempre foi alvo de fofoca, de zombaria dessas pessoas. E quando te convidavam para alguma coisa, era para falar de você, para arrumar assunto contra a sua vida. Essas pessoas nunca se preocuparam com você. E se você puxar pela sua memória, ninguém nunca cuidou de você. Mas Deus pede para dizer para pessoas aqui que você é um escolhido de Deus. Que você é escolhida de Deus. Que você é protegido de Deus. Você é uma protegida de Deus desde o seu nascimento. Deus já sabia o que você iria passar. Você nunca foi amado. Você nunca foi amada por essas pessoas. Talvez você possa dizer, irmã, essas pessoas são a minha família. Foi Deus que sempre cuidou de você. Você já foi adotado e adotada pelos céus, desde pequeno. Deus tem um cuidado maior com você. Se você soubesse o amor que Deus tem pela sua vida, é bem maior. O cuidado de Deus com pessoas, irmãos, que pessoas desprezam, pessoas humilham, pessoas rejeitam. O cuidado é bem maior. E foi o próprio Deus que afastou você dessas pessoas. Eu estava ouvindo uma moça falando, irmãos. Achei um pouco assim pesado, mas ela teve a coragem de dizer. E o título do vídeo dela foi esse: eu tenho desgosto. O meu maior desgosto foi ter nascido naquela família. Porque essas pessoas nunca acrescentaram nada na minha vida. Pelo contrário, eu fui desprezada, humilhada, alvo de fofocas. Nunca me aceitaram. E quando eu fui para os comentários, para saber a reação das pessoas, irmãos, eu fiquei surpreendida. De pessoas falar, você não está só. Eu passei a mesma coisa. Eu tenho o mesmo sentimento. Mas só ela teve a coragem, irmão, de dizer isso.
E Deus sabe, irmão, o que você passou. E até hoje, o que você passa. Em nível de desprezo, de abandono. Pessoas que eram para ter a responsabilidade de cuidar de você. E Deus pede para te dizer, essas pessoas tinham obrigação de cuidar de você, de proteger você, de defender você. E criaram uma dívida muito grande nos céus. Te abandonaram, mas Deus nunca te abandonou. Até hoje, Deus tem cuidado de você. Pelo contrário, teve até pessoas próximas a você que o desprezo foi tão grande, a perseguição foi tão grande. E tem pessoas aqui que você nunca foi amada de verdade por essas pessoas. E teve gente que até fez trabalho contra a sua vida para eliminar você dessa terra. Tão desprezível que você é para alguém. Você sabia? É forte, irmãos. E Deus pede para te dizer que Ele mesmo, irmão, vai reduzir essas pessoas a nada. Como? Trazendo honra para a sua vida. Mostrando para essas pessoas que o céu está a seu favor. Que Deus nunca te desamparou. Trazendo honra para o seu cenário. Talvez, irmão, Deus ficou quieto por um tempo, observando. Algo que Deus gosta, irmão, é observar a atitude. A atitude das pessoas contra a nossa vida. E Ele fica observando. Você lembra, irmão, daquele homem que pegaram ele, assaltaram ele e deixaram ele à beira do caminho, quase morto? E Jesus ficou observando, irmãos, a atitude daqueles homens, daquelas pessoas que passavam pelaquele homem. Primeiro, passou o sacerdote, olhou, fingiu que não era com ele. A responsabilidade não é minha. Passou de lá e seguiu o seu caminho. Também veio irmão, um levita. E fez a mesma coisa que o sacerdote. Olhou para aquele homem, viu a situação que ele estava e simplesmente olhou com um olhar de desprezo e foi embora. Mas o bom samaritano, irmãos, que representa o próprio Jesus, esperando uma boa atitude daquelas pessoas, não tiveram. O próprio Jesus pegou aquele homem, tratou ele, curou ele. E Deus está fazendo a mesma coisa com você. E Deus pede para dizer para irmãos aqui que chegou o tempo de Ele te honrar. E vai ser na frente de todos que sempre te desprezaram, que sempre te humilharam, que sempre te olharam de cima para baixo. É Deus que trará os sinais, irmãos. Mesma coisa aconteceu com Jesus, irmãos. Foi desprezado, foi humilhado, foi cuspido, foi traído, foi abandonado,
foi escarnecido, passou por muitas humilhações. E Deus só estava observando a atitude daquelas pessoas com o próprio filho dele. Deus ainda não se manifestou na sua vida, mas o próprio Deus dará sinais. Quando Jesus estava ali na cruz, irmãos, o céu escureceu, houve um grande terremoto, aquelas pessoas ficaram com medo. Sabe o que falaram? Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Deus trará sinais para a sua vida. Deus é que mostrará que você é o escolhido dele. É o Deus, é o próprio Deus, irmão. Você não precisará fazer nada. E se sinta feliz, irmãos. Que você pode ser rejeitado pelas pessoas, mas você tem um prestígio tão grande, irmão, diante de Deus. Nos céus, você é reconhecido. Na sua casa, tem pessoas aqui, irmão, que estão se sentindo abandonados, só humanamente. Mas se você, irmãos, se Deus abrisse os seus olhos espirituais, você saberia, irmão, que você não está só. Há tantos anjos por você, irmão, cuidando de você, para que nenhum mal chegue até você. Que pessoas maldosas, que palavras, irmão, de maldições cheguem à tua casa. Como você é bem cuidado pelos céus. Olha o que a palavra de Deus diz. Em Isaías, irmãos, eu acho que eu me perdi aqui, deixa eu ver aqui. A palavra, irmão, fica em Isaías 41, verso 11, que diz assim: Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se irritaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão a nada, como coisa que é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Irmãos, envergonhados e confundidos, se preparem, porque muitas pessoas, irmãos, ficarão envergonhados e confundidos por nunca ter dado nada por você, não ter investido na sua vida, não ter cuidado de você, porque Deus chegará com grandes sinais na vida de pessoas aqui. Deus trará o que Deus fará por você. Pessoas vão falar: não foi ele, não foi ela. Essa pessoa tem Deus na vida dela. Escuta o que a palavra de Deus, que Deus manda te dizer. Você não está nem esperando a reviravolta que Deus vai trazer para o seu cenário. A honra que Deus, a mudança que Deus trará para a sua vida. Porque Ele só estava esperando essas pessoas reconhecerem o seu valor. Irmão, o nosso valor não está nos bens financeiros,
não está no status. O nosso valor, irmão, está na essência. Deus não mudou a sua vida ainda por causa dessas pessoas, por causa das atitudes dessas pessoas. E Ele estava aguardando essas pessoas voltarem e te valorizar, mas nunca te valorizaram. Agora, o próprio Deus irá te honrar. Tem pessoas aqui que financeiramente vão decolar. Os seus projetos que nunca andaram vão andar. Portas que Deus estava segurando, tem portas que vão se abrir para você. Tudo se tornará mais fácil nessa fase para você. E você, tem pessoas aqui, irmão, que, poxa, eu já tentei naquela porta e tudo dá errado. E você está pensando que tudo irá continuar dando errado para a sua vida. Não. O próprio céu, os anjos que trabalham, que estavam sempre te protegendo, Ele que irão à frente e vão abrir todas as portas, irmãos, que estavam fechadas até agora. Você não estava entendendo, porque nada estava dando certo para a sua vida. Você vai ver portas que você não vai precisar nem forçar, irmão. Uma por uma vão se abrir para você. E Deus pede para te dizer, não deixe essas pessoas participarem da sua mesa. Você vai ter para ajudar essas pessoas, mas é de longe. Muitas pessoas te olharão de longe, irmãos, envergonhadas, confundidas. Você estará, sabe, em um lugar tão alto, em uma honra tão grande. Mas essas pessoas vão te olhar de longe, com um arrependimento muito grande. Tem pessoas que vão até tentar, irmão, sentar à sua mesa. Mas não permita, irmãos. Deus tem uma nova família para alguém aqui. Deus tem mudança. Deus tem pessoas aqui, irmão, que vão ser levadas para lugares bem mais longe, irmãos. Bem mais longe. Que pessoas aí não vão... Você não vai ficar perto, não. Você vai crescer tanto que geograficamente Deus vai te mudar de lugar. Deus vai te surpreender. E é recompensa. Deus sabe te recompensar. Deus sabe te recompensar, irmão. Vão querer te dar valor agora. Mas não é por causa da sua essência, não. É por aquilo que Deus fará por você. É a honra. Estão de olho, é na sua honra. Mas não deixe, irmão. Você sabe que essas pessoas nunca te valorizaram. Sempre te olhou com indiferença. Como eu falei, irmão, tem pessoas, irmãos, que falaram tão mal de você. Sempre te olhou como nada. Teve palavras que Deus nem permitiu que chegasse ao seu conhecimento. Que essas pessoas falavam de você. Para que sua alma não viesse se entristecer. Mais do que já estava entristecido. Mas tem um momento, irmão, que Deus mostra que realmente é por você. Não se preocupe com nada, irmão. Não se preocupe com nada. Que é o próprio Deus que está dando ordem aqui na terra para pessoas te honrarem. Portas que estavam totalmente fechadas se abrirem para você.
O que Deus tem para você, irmão, é felicidade. Não é só desprezo, não. Não é só humilhação, não. Deus tem um tempo novo para a sua vida. E essas mesmas pessoas, irmãos, vão amargar de tanto arrependimento. Vão se arrepender. É assim, irmão, que Deus reduz essas pessoas a nada. É você que vai olhar para elas e vai enxergar elas pequenininhas. Não porque você queira enxergar essas pessoas pequenas, mas é o crescimento que Deus vai dar para a sua vida. É o crescimento, irmão. E você vai olhar assim. Foram essas pessoas mesmo que me rejeitaram, que me rejeitou, que me desprezou. Você não vai fazer a mesma coisa. Você não vai desprezar ninguém. Mas o que essas pessoas merecem é a sua indiferença. É a sua indiferença. Porque as pessoas, irmãos, não podem, irmão, nos valorizar pelo aquilo que temos que oferecer. Pelo seu status. Deus vai dar status para a pessoa aqui. Vai te colocar em lugares altos. Vai te dar prosperidade. E Deus não quer, irmão, que ninguém venha te olhar, te valorizar pelo aquilo que você tem. Não. Porque essas pessoas, irmão, nunca iria te valorizar. Nunca. Se não fosse Deus na sua vida para cuidar de você, para cuidar das suas feridas, essas pessoas nunca teriam cuidado de você. E agora querem, depois que Deus te honrar, vão querer se aproximar. Não permita, irmão. Seja seletivo em relação a pessoas. Amém? Não se sinta culpado e nem culpada por nada. Porque tem pessoas que vão tentar te culpar. Que você não liga para a família, que você não liga para elas, mas na verdade é o contrário. Essas pessoas nunca deram nada por você. Nunca fizeram questão com a sua vida. Nunca investiram em você. Nunca. O básico era para essas pessoas cuidarem de você. Pelo contrário. Te abandonaram, te rejeitaram. E sempre te olhou com olhar de superioridade. Amém? Só até aqui em nome de Jesus. Foi essa palavra que Deus trouxe para falar para cada um dos irmãos. Se você precisa de oração, coloca aí nos comentários. Que eu estarei orando pela sua vez. Sempre lembre que você não está só. Você não está só. Há um Deus que sempre cuidou de você. Agora será visível para todos. Todos verão. Todos verão que Deus é na sua vida. E vão ter que reconhecer. Vão ter que dizer que Deus nunca te desamparou. Que Deus cuida de você. Que você é importante sim. Amém? Fica na paz. E até logo, se assim o Espírito Santo permitir.